bem-vindos a mais um episódio de Bugou Stray Dogs. E enfim, se encerra-se o arco da Era das Trevas, que terminou com um final emocionante e um futuro glorioso. E você já sabe que esse episódio vai te destruir por dentro? Assim que começa com o Odasako inconscientemente dizendo boa noite para as crianças que viviam na loja de Curry. A primeira é o Kosuke, que é a criança Naruto. A segunda é a Katsumi. A terceira é a Yu. A quarta é a Shinji. E a última é a Sakura. E enquanto isso, o próprio Odasako meio que tá se amando e pede para as crianças descansarem em paz, pois, no episódio anterior, elas morreram. E foi uma morte bem pesada. Enquanto isso, perto da máfia do porto, em um iate, está lá Ango com Mori e um senhorzinho. Os três estão numa reunião extraconfidencial. Bom, Mori pergunta a Ango como é que ele se sente ao voltar meio que ao seu trabalho. E que a Elise queria tomar tanto sorvete. E pergunta para o senhorzinho se alguém do governo conhece uma sorveteria. E o nome do senhorzinho é Chefe Taneda. Bom, o chefe fala: eu tenho que levar uma lembrancinha para os meus agentes primeiro. Eles vão adorar ter a sua cabeça em mãos. Bom, Ango, não querendo treta, quer ir direto ao assunto. A divisão de operações paranormais apresenta duas opções para o Mori. A primeira é que a máfia renuncie qualquer interesse envolvendo o Ango Sakaguchi. E que a segunda é que a máfia cuide da organização criminosa Mímico. Bom, o Mori fala que a primeira solicitação não é um problema para ele. Já a segunda é meio complicado. Por Mori, desde que as condições convenham. E nisso, o chefe Taneda entrega meio que um panfleto para o Mori, que ri. Que pelo som de raios, com certeza não é algo bom. De volta ao Odasako, o Dazai aparece. O Dazai fala: já posso imaginar no que está pensando nesse momento. Sakaguchi mandou você parar, uma coisa assim. Mas o Odasako recruta que uma coisa assim não vai trazer as crianças de volta. Dazai fala que eles têm a vantagem numérica e eles nem sabem o paradeiro deles. Mas o Odasako meio que já sabe onde meio que fica o paradeiro deles. Dazai fala que nesse exato momento o Mori deve ter saído de uma reunião com a divisão paranormal. E que há muita coisa em jogo do que só esse caso. Mas o Odasako fala: já não existe caso nenhum, Dazai. Não existe mais nada agora. E meio que vai tocando a música do bar no fundo. Então o Dazai meio que fala pro Odasako para se desculpar. Ele se desculpa para dizer isso numa situação assim. Mas é pra ele prestar bem atenção. É preciso se apegar a algo. A qualquer coisa. É preciso guardar no que vier. Seja no que for que vier. O grande momento vai chegar. E nisso, Dazai fala o motivo dele ter entrado na máfia do porto. Porque ele esperava que tivesse algo nela pra ele. Ele esperava a morte. Esperava a violência. Instinto, emoções cruas, se colocando na verdadeira natureza humana. Ele achou que assim ele poderia encontrar uma razão para viver. Odasako fala pro Dazai que ele tinha um sonho de ser escritor. E pensou que se ele matasse, ele perderia o direito de ser um. Por isso parou de matar. Só que tudo isso já era. E o Odasako vai indo em frente. E o Dazai tenta impedir, meio que fazendo um paralelo no primeiro episódio da segunda temporada. Onde o Odasako tenta impedir o Dazai. E agora é o Dazai que quer impedir o Odasako. Mas nesse momento já era tarde demais. Odasako. Só que tudo isso já era. Não vá! Odasako! Odasako! Odasako vai andando enquanto a chuva meio que chovia. Ele caminha em uma ponte e acidentalmente se tromba com alguém. Alguém extremamente familiar. Que fala: putz, você não olha pra onde anda? Quase acabou com as minhas ferramentas de grande detetive. E esse alguém é o Rampo. O Rampo vai corrigindo o Odasako dizendo que ele é um grande detetive e que em breve seu nome será conhecido por todos os lados do Japão. Odasako ia seguir em frente, então o Rampo decide mostrar seu poder para que o Odasako não o falte respeito. E se duvidar, é aí que ele mostrará. Mas assim que ele veste os óculos,
meio que o Rupple fala assim: seguinte, quero ser desagradável, mas é melhor mudar a rota onde você deve seguir. Melhor reconsiderar, senão tu morrerá. E o Odazako: eu sei. E esse momentinho até que foi bem da hora, pois pelo menos um dos membros da agência de detetives meio que teve contato com o Odazako. Será que isso será usado futuramente? Por acaso não olha por onde anda? Quase acabou com as minhas ferramentas de grande detetive. Não só detetive, grande detetive. Moço, eu não quero ser desagradável. Melhor dar meia volta do rumo que pretende seguir. Ou então você morrerá. Eu sei. E é aí que começa a operação John Wick do Odazako. O Odazako consegue meio que matar todos os capanguinhas do Guide, principalmente com a ajuda do Impecável. E ele usa tudo: revólver, pistola, granada, só faltou a bazuca. E os capanguinhas, meio que eles nem se incomodam em ser enfrentados pelo Odazako, pois era isso que eles queriam. Enquanto isso, na máfia do Porto, Dazai vai em direção do Mori. Dazai quer solicitar pro Mori um esquadrão de resgate para resgatar o Odazako. O Mori concorda, mas ele pergunta: por que a respeito disso? Dazai explica que ele se encontra, o Odazako se encontra na Mímico numa varredura arriscada e sozinho. E se eles não agirem, vão perder meio com um agente precioso. Mori entende o raciocínio do Dazai, mas duvidando do Odazako, ele duvida que ele queira ser resgatado. Mori explica que essa organização meio que faz o líder, o comandante e o resto só escravo. E tem que estar disposto a fazer pela organização. E que o Dazai saberia que isso meio que funcionaria. Dazai reconhece o envelope que meio que o Mori tá carregando. E meio que isso dá a entender que o Mori orquestrou todo o assassinato dos órfãos e fizeram isso só pro Odazako meio que matar meio que o Guide e a Mímico, pra mostrar que esse Mori é um cara de pau. Então Dazai decide onde o Odazako está, mas claro, com algumas interferências. Enquanto isso, o Odazako já chega no Guide, que fala: em verdade eu digo que o grande Kiryu caiu do solo, não morrer, viverá solo. Entretanto, se morrer, dará muitos frutos. Sendo João, versículo 12, capítulo 204. E se desculpa pelas crianças, mas ele fala que valeu a pena, pois agora os olhos do Odazako são que nem os dele. E o Guide já fala pro Odazako que é bem-vindo no mundo deles. E nisso, com os dois usando as suas habilidades de previsão do futuro ao mesmo tempo, vemos a primeira singularidade da série. E era uma luta de previsão do futuro contra a previsão do futuro. Guide vê que nada frutífero veio das previsões deles. E nisso ambos meio que vão atirando um no outro. O Odazako até sugere eles lutarem sem usar suas previsões. E o Guide: você realmente é o melhor, Sakonosuke. Enquanto isso, Dazai ainda está lidando com os obstáculos, que são os guardinhas apontando arma pra ele. E o Mori: pô, a gente não terminou de conversar. Então o Dazai fala: tem uma coisa me remoendo há muito tempo. A máfia do Porto, a Mímico e o grupo de operações especiais. Corrigindo, divisões de especiais para paranormais. Quem é que dá as cartas pro embate entre elas? E qual é o motivo disso? Tudo isso é fruto do trabalho do Mori. Dazai fala que não importa o quanto a máfia do Porto fique forte, existe um medo constante de desagradar as divisões paranormais e serem asfixiados numa pressão sem igual. E é por isso que derrubar a Mímico, para derrubá-la, o preço foi a emissão desse alvará. Uma licença para atuarem como uma organização paranormal. A licença dos negócios especiais. E aí a gente vê uma sequência do Odazako e do Guide lutando a lá pistola, enquanto a música da opening tá tocando. Daí aparecem os membros da máfia e os membros da Mímico e eles vão atirando entre si. E o Odazako já sente meio que de novo a singularidade do poder. E eles vão lutando ao mesmo tempo, batendo papo com o Guide ainda perguntando por que o Odazako parou de me matar. E o Odazako fala que ele queria ser escritor, pois uma vez um homem, e esse homem deu um livro que era a última parte de uma obra que buscava há muito tempo. Nisso os Handles já estão mortos, menos Odazako e Guide. E o Odazako fala que aquele livro
era maravilhoso. Voltando pro Dazai, Dazai fala que foi o próprio Mori que ajudou a Mímico a entrar no país, fazendo que meio que a divisão dos paranormais meio que existe. E graças a isso eles têm os alvarás de negócios especiais. O governo ratificou todos os efeitos práticos, as atividades deles como ilegais. E que o Oda vai ter que cuidar daquelas pedras do sapato. Sendo uma vitória gloriosa. Mas por que tanto o Dazai tava com tanta raiva? Dazai fala que foi por intermédio do Omori que a Mímico soube dos órfãos, que estavam sob cuidado do Odazako. Fez isso só para o Odazako lutar contra o líder da Mímico, sendo o único agente à altura dele. Dazai decide mesmo assim ir ajudar o Odazako, mas Mori alerta que Dazai não vai sair daqui, a não ser que ele tenha uma razão ou lógica para ir. E o Dazai só fala: eu tenho duas coisas a dizer. A primeira, o senhor não vai atirar em mim. O senhor não vai ganhar nada com isso. E o Mori: interessante, mas você também não vai ganhar nada se me enfrentar. E o Dazai: tem também uma segunda coisa. De fato, meus atos não podem render nada. Mesmo assim, eu vou sair por um motivo. Porque ele é o meu grande amigo. E aí, voltamos para a luta do Odazako ao som de uma ópera. E a narração dele é que o terceiro livro era maravilhoso. Só havia um porém. Várias páginas haviam sido arrancadas. Isso bem na parte final. E antes das páginas arriscadas, havia uma seguinte linha: pessoas vivem para salvarem a si mesmas. Na hora da morte, saberá disso. E agora que Odazako parou para pensar, o homem que o Odazako meio que coexistiu sabia que meio que ele era um matador de aluguel. Ele meio que sabia disso, mas mesmo assim conversou com ele com a intenção de parar. Na primeira conversa deles, ele disse o nome dele. Embora que ele não se recordasse, ele acabou de se lembrar disso. E não faz muito tempo. O nome do homem era Soseki Natsumi, que era o mesmo nome do autor da história. Gide fala que ele já foi um herói. Ele lutava com a crença que proteger sua terra era o seu dever divino. Isso era o que o motivava a lutar. Então, na última guerra, o pelotão de 40 homens dele, eles lutaram contra 600 inimigos que estavam fornados em uma grande fortaleza. Mas isso foi uma grande armação dos seus aliados. Naquela época, os países estavam comercializando em paz e eles foram usados para cometer um ato injusto dos militares, atacando inimigos após a paz ter sido alcançada. Obviamente, os atos deles foram comentados como crimes de guerra. Companheiros se tornaram inimigos por conta dos rebeldes. Membros recorreram meio que a suicídio. Mesmo assim, restaram sobreviventes. Perderam sua terra e a sua honra. Viraram almas penadas, vagando em uma imensidão, à procura de inimigos na qual podem lutar. Odazako pergunta se ele tinha certeza que não poderia mudar o rumo da sua vida. Gide fala que, em lealdade, ele prometeu aos seus homens que ele morreria soldado. E não poderia ser uma coisa além disso. E pensando bem, talvez ele pudesse sim. Talvez ele meio que se tornaria outra coisa a não ser um soldado. Da mesma maneira que o Odazako parou de matar. Odazako só tem um arrependimento na vida. Ele não conseguiu dizer adeus ao seu amigo. Aquele homem que foi seu único amigo em toda a sua vida. Alguém cansado do mundo, à espera da morte. Gide pergunta se ele também meio que desejava a morte. Quanto ele deseja. Mas para Odazako ele pensa diferente. E nisso, em dois disparos que ocorrem ao mesmo tempo, um silêncio ocorre e o Gide fala: Sakonosuke, até mesmo seu último disparo foi glorioso. E Gide cai no chão, morto. Mas Odazako também. Nisso, Dazai chega correndo, assustado com Odazako. O Dazai vê sangue do Odazako na sua mão e fala que o Odazako foi um burro. E se questiona do porquê que ele se deixou levar pelo Gide. Então Odazako chama a atenção do Dazai, pois ele tem algo que ele precisa dizer. Dazai pede pro Odazako parar, pois ainda pode dar tempo. E que ele deve sobreviver e que ele não deve falar assim. E nesse momento a gente vê uma emoção que a gente nunca viu meio que no Dazai de agora que a gente conhece. A de desespero. Você é um burro, Odazako. Pode parar por aí. Eu sei que ainda deve dar tempo. Você vai sobreviver, então não fala
O Dazako fala pro Dazai que o próprio já disse pra ele que talvez ele encontrasse uma razão de viver num mundo completamente cheio de violência e derramamento de sangue. E quando o Dazai meio que pergunta o que isso tem a ver, meio que o Dazako fala: você não vai encontrar essa razão. Você já deve estar ciente disso. Quer que esteja no lado de quem mata ou do lado de quem socorre, nada além do esperado surgirá pela sua frente. Entenda, nada desse mundo vai preencher esse vazio. E a carinha do Dazai, gente, dá pena, dá pena. Já deve estar ciente disso. Quer esteja do lado de quem mata ou do lado de quem socorre, nada além do esperado surgirá na sua frente. Entenda, nada neste mundo vai preencher este vazio. O Dazako continua dizendo que o Dazai vai continuar perambulando pela escuridão toda a eternidade. Então o Dazai pergunta: ô Dazako, o que me resta fazer agora? Então o Dazako manda a resposta: esteja do lado daqueles que socorrem. Se for estar na mesma Dazai, seja um homem bom, socorra os fracos e proteja os órfãos. Entenda que nem o mal e nem o bem importam muito, mas desse jeito você se torna um homem melhor. E o Dazai pergunta: e como você sabe? E o Dazako só fala: acredite, eu sei. Sei melhor do que ninguém. Isso porque eu sou seu amigo, não sou? O que eu penso é que as pessoas só vivem para salvar a si mesmas. É só o que eu penso. O Dazako diz isso enquanto sua mão vai arrancando meio que as bandanas do Dazai, meio que no seu olho esquerdo. E assim, o Dazako, Sasson Konosuke Odazako, o amigo de Dazai, está morto. E essa cena me emocionou, pois não só testemunhamos o fim de Odazako, um personagem que estreou nessa temporada e já nos apegamos a ele, como vemos o começo do Osamu Dazai que a gente conhece. E meio que as bandanas caindo podem representar a nova visão que o Dazai vai ter e que vai usar meio que ao longo de Bungo Stray Dogs. Socorra os fracos e proteja os órfãos. E como você sabe? Acredite, eu sei. Melhor do que ninguém. Isso porque eu sou o seu amigo, não sou o Dazai. Duas semanas depois da morte do Odazako, chefe Taneda está lá bebendo seu cafezinho. A gente vê o mesmo gatinho do bar do Lupin. E aí aparece o Dazai, que já chega e fala: um peso pesado do Ministério Doméstico bebendo numa espelunca dessas? Mas que tédio, hein, chefe Taneda? E a gente vê que o Dazai está com a roupinha atual que a gente conhece, indicando que já saiu da máfia do Porto. Peso pesado do Ministério Doméstico bebendo sozinho numa espelunca dessas, mas que tédio, hein, chefe Taneda? Pô, que chefe Taneda pergunta do porquê o Dazai deu um tempo. Bom, o Dazai meio que tá em busca de um emprego. Aí pergunta se o chefe Taneda tem uma vaguinha. O Taneda pergunta se tá se referindo à divisão de paranormais. Mas o Dazai não prefere, pois ele não trabalha em lugares muito regulados. Dazai quer trabalhar em um lugar onde meio que ele pode ajudar as pessoas. Bom, o Taneda vai precisar fazer algumas consultas, pois a ficha do Dazai é muito suja. Que talvez o Dazai precise sumir por uns 2 anos para que a ficha seja limpa. A não ser que ele tenha de uma certa indicação que meio que o Taneda quer dar. E o gatinho do bar está debaixo da mesa do Dazai e do Taneda. E o Taneda fala de uma certa agência onde tem vários paranormais que pegam casos criminais e fazem isso de maneira impecáveis. E o presidente deles é de uma integridade inquestionável, que veste Haori, é pai adotivo de um certo grande detetive e acolhe um idealista de óculos, uma enfermeira doidona, 2 irmãos de relação questionável e um caipirinha da pesada. E o Dazai meio que pergunta: e dá pra ajudar pessoas nesse emprego? E o episódio termina. E aí a história continua 4 anos depois
Dazai tá nesse emprego e agora com novos amigos e adotou um filhinho que é um fofíssimo tigrinho branco e uma menininha de kimono com estente. Uma organização armada de gente sobrenatural. Eles pegam casos criminais, meio suspeitos e trabalham de maneira intocável. E o presidente deles é um homem de integridade inquestionável. Esse episódio conseguiu concluir esse arco da Era das Trevas de maneira impecável. A morte do Odazaku é muito emocionante e ao mesmo tempo muito importante para o desenvolvimento do Dazai, que o fez futuramente entrar na agência de detetives e encontrar o Atsushi. E ainda bem que ele está lá, pois ele pode não ter percebido, mas vira uma pessoa muito melhor assim que entrou na agência de detetives amados. No próximo episódio, vemos o primeiro trabalho da Kyoka, que deu muito errado. E o pessoal da guilda tá de volta com tudo. E tem uma mulher que pode estar relacionada com a Kyoka. Esse foi o episódio 4 da segunda temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Que eu mando tô busy e fui.